Boa noite, amados. Conforme o combinado, vamos falar agora sobre o tema terceira idade, uma experiência de amor, um trabalho realizado pela professora Magda Vidas Boas, com larga experiência na convivência com as pessoas da terceira idade. Pois, amados irmãos, vamos falar sobre as políticas públicas para os idosos. Então, as políticas públicas, elas existem para utilizar e orientar idosos e familiares, assim como também aqueles que são cuidador de idosos. Agora, nós sabemos que existe uma dificuldade, dificuldades enfrentadas pelos idosos, principalmente em um país que não tem como política prioritária o cuidado com eles. Há desafios enormes pela frente, como a violência social, que é crescente em nosso país, a vulnerabilidade social, fisiológica dos nossos idosos, ainda a falta de atendimento médico apropriado e de condições adequadas de vida, além da desobediência de direitos e leis já existentes em relação aos idosos. Então, desde o final do século XX, que há a maior preocupação com os direitos humanos, levando a sociedade atual a criar normas e a incorporar cada vez mais os direitos da cidadania, como qualidade de vida, assistência à saúde, preservação da vida, como resultado de conquistas e reivindicações da própria sociedade. Mas as providências tomadas ainda são muito medíocres, são débeis, são fracas, a verdade é essa, Diante desse quadro, as políticas públicas, elas surgiram por causa das necessidades sociais das pessoas no processo de envelhecimento. A Constituição Federal de 1988 criou o SUS, Sistema Único de Saúde, para cuidar da saúde do país, incluindo os idosos, mas mesmo assim sabemos que ainda há uma enorme desigualdade no atendimento por causa das diferenças regionais. Desigualdades de renda, per capita, isto é, por pessoa, mesmo havendo melhorias e avanços e aumento da longevidade. Estamos longe de um atendimento humanizado e apropriado para uma vida decente e saudável dos nossos idosos. Em 2003, foi criado o Estatuto do Idoso. Estatuto esse que busca assegurar um direito aos idosos de 60 anos ou mais, esclarecendo que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem dar prioridade ao idoso no que diz respeito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Esse estatuto fala ainda
que se a família não tem condições de socorrer o idoso, o poder público deverá fazer isso. Seria muito bom que você pudesse ler o Estatuto do Idoso. Estatuto esse que nós podemos encontrar na internet, baixá-lo, e uma pessoa da família que tem mais conhecimento, que tem lidar com essa tecnologia, fará isso com muita facilidade. Então esse estatuto ele contém 118 artigos existentes. E foi a lei número 10.741 de 2003 que criou o Estatuto do Idoso. Mas antes, em 1993, foi criada a Política Nacional de Saúde do Idoso, fundamentada na LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Então, com isso, o que pretende a autora? Mostrar que as leis e o Estatuto surgiram com o objetivo de diminuir os casos de abuso, de violência e abandono do idoso. Infelizmente, ainda não conseguimos erradicar da população brasileira essas situações, mesmo sabendo que a lei tem diminuído, mas mesmo assim assistimos à trágica situações relacionadas com os idosos. Então, para que nós tenhamos uma ideia, foi feita uma pesquisa no ano de 2000, em que no Brasil foram feitas 92.796 internações por violência, negligência ou acidente com idoso, em que a cada 3 eventos, um resultou em fatalidade, em óbito. Quer dizer, muitos fatores levam a situações como quedas, violência, negligência e acidentes, assim como também falta de informação, profissionais despreparados no atendimento de saúde, cuidadores despreparados, condução familiares ou ainda pessoas familiares sem interesse em colaborar. Por isso há muita necessidade de se discutir e pesquisar mais sobre essa faixa etária e encontrarmos formas de melhorar as relações com a família e com a sociedade, para poder incluir mais e proteger mais. Então, quando se diz que até mesmo no seio da família há desconhecimento e descuido, eu posso falar assim como experiência, né? Por exemplo, quando de um acidente com uma pessoa idosa, né? Caiu e enquanto ela permanecia no solo, caída, esperando que alguém viesse socorrer, o filho, um rapaz forte, robusto, imediatamente a pega pelos braços e a ergue. Então foi exatamente nesse esforço de erguê-la que a emenda ficou pior do que o soneto. Então provocou uma fratura no fêmur. Agora, não foi por maldade, não foi por má intenção, pelo contrário, foi por melhor das intenções para cuidar daquela pessoa que caiu, daquele idoso, mas que por desconhecimento resultou num acidente mais sério. Então, diante de um caso como esse, o que nós devemos fazer? Nós nos deparamos com o nosso idoso que caiu. Então, vamos mantê-lo consciente, conversando com ele, procurando o melhor conforto, principalmente para a sua base do crânio, certo? E mantê-lo o quanto possível de maneira confortável. Se por acaso houver algum ferimento exterior, então limpar aquele ferimento
Agora, não removê-lo imediatamente, tá? Esperar o socorro de pessoas, né, de profissionais, ou pessoas que possam prestar o primeiro socorro, mas que tenham um mínimo de noção de como vai, então, remover aquele idoso que caiu. Então, existe toda uma técnica que, se observada, nós poderíamos remover aquele idoso e para uma situação de pronto atendimento, de primeiro socorro, sem causar danos maiores à sua integridade física. Então isso é muito importante que a gente tenha isso na nossa memória. Nós, os mais jovens, né? Os mais jovens que vivem ainda com seus idosos, pai, avô, etc, etc. Então, esses são fatores. Por isso, a necessidade de se discutir e pesquisar mais sobre essa faixa etária e encontrar formas de melhorar as relações com a família. Então, em 1988, com a chamada Constituição Cidadã, a Constituição de 1988, foi universalizado o atendimento de serviços de saúde e de assistência social. Isso é um direito, um bem que visa a redução do risco de doença e outras situações de desproteção e o acesso universal e igualitário aos serviços de promoção e recuperação da saúde do idoso. Essas políticas englobam um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir as necessidades básicas. Em 1996 surgiu o BPC, Benefício de Prestação Continuada, para melhoria da condição de vida dos idosos e diminuir o risco social. Essa lei propõe uma mensalidade de um salário mínimo para aquelas pessoas portadoras de deficiência e para o idoso que comprovar não conseguir se manter por conta própria ou por conta de seus familiares. Colabora com o idoso na melhoria da sua condição de vida e na redução da vulnerabilidade e risco social. Essas políticas trazem para os idosos a importância da inclusão social, por meio da indução da cidadania como condição humana fundamental, na busca da qualidade de vida. Para isso, deve ser garantido o acesso aos bens e serviços sociais básicos, privilegiando os direitos civis, políticos e sociais, o que ainda não acontece com todos os idosos do nosso país. O que se quer dizer com isso, nesta apresentação, é que precisamos insistir com os idosos e com seus familiares para que busquem os aspectos fundamentais para a vida. A liberdade para que o idoso tenha plano de saúde, plenos poderes de participar como cidadão da sociedade, onde está inserido, como educação, trabalho, salário, saúde, aposentadoria e outros que garantam que garantam viver em sociedade. Então, um cuidador de idoso deve orientar e buscar ajuda nesse item. O Conselho Nacional de Idoso é o responsável pela convivência, integração e ocupação do idoso na sociedade, pois tem o direito de participar de discussões e criar projetos e reivindicar serviços para a sua condição de idoso. Então, a autora do livro Uma Experiência de Amor, Magda Vilas Boas, né? ela quando trabalhou na Prefeitura Municipal de
Valinhos, como monitora da terceira idade, onde adquiriu experiência, surgiu então a ideia do livro que nós já estamos conhecendo, Terceira Idade e Experiência de Amor. Os serviços oferecidos aos idosos, eram os mais diversificados possível, como ginástica adaptada, relaxadança, atividade corporal descrita no livro da autora, vários esportes adaptados, natação e convivência, como resgate de chás caseiros, oficinas de tricô, crochê, artesanato, bailes, bingos, festas, danças e muitos outros. A autora diz que viu também outras experiências fantásticas, como cooperativa do idoso, hortas comunitárias, padarias, em que os idosos se propunham ao trabalho organizado, à diversão e ao aprendizado. Então, vejamos, queridos irmãos aí do Jardim dos Ipês, quando eu iniciei o trabalho missionário nesta localidade, cheguei muito entusiasmado com a ideia da horta comunitária. Agora, não foi o início, que ainda não teve o desfecho final, né? A primeira ideia que veio foi a de a perfuração de um poço tubular, né? E após várias tentativas, buscas, finalmente conseguimos que o poço tubular fosse instalado, fosse perfurado. E em uma parceria com a Prefeitura Municipal de São José do Mitibu e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, né? Lamentavelmente, foi um trabalho onde eu não pude, na época, agregar mais pessoas para que me ajudassem, porque eu tinha que estar aqui em Natal providenciando esses trâmites burocráticos, né? Mas finalmente conseguimos. Para lá se deslocou um caminhão, né, com a perfuradora, né, a máquina, né, perfuradora, e depois de muita insistência, os trabalhos foram continuados. Eu não podia estar presente, acompanhando em loco os trabalhos, até porque eu não tinha conhecimento técnico, né, para tanto. O que eu ia aprendendo era de acordo com a experiência vivida, né? Agora, tudo parecia ir muito bem, mas infelizmente surgiu um problema que fugia ao nosso controle, porque eu admito que o técnico que para lá foi designado, ele não dispunha dos instrumentos mais sofisticados, né, para, digamos assim, efetuar um raio-x do que estava embaixo, no solo. Ele ainda usou aquele sistema ainda de detecção de lençol, né, lençol de água embaixo da terra, consta daquelas taliscas de madeira, né, que ele vai se deslocando, né, e aonde existe água, então eu diria que é um aparelho artesanal, mas funciona também. Ele aponta e ali então vai ser perfurado. Agora, infelizmente, a surpresa ruim apareceu. Eu fui informado de que eles encontraram uma pedra, e essa pedra só poderia ser atravessada se fosse utilizada uma broca especial.
E aí o problema é que eu parecia ter sido solucionado, não foi. E andei, fui à prefeitura, pessoalmente conversei com o prefeito, o senhor Arlindo Dantas, com pessoas ligadas ao setor, mas infelizmente não houve êxito, né? Finalmente estamos lá com o tubo já instalado, mas sem termos atingido o nosso objetivo. Não sei se ainda teremos condições. Oxalá isso possa ser conseguido. Pois bem, então, essas experiências como a horta comunitária, padaria, e isso tudo são atividades que levam as pessoas idosas a se sentirem úteis, né? Além do que se constrói, através dessa metodologia, né, de trabalho comunitário, o resultado da produção, dependendo da quantidade, né, aí tem a relação produção-quantidade, né, pode ser aquilo, no primeiro momento, seria para o consumo próprio, né, mas se atingirmos uma escala maior, produtiva, então aquele excedente poderá ser comercializado, né, e o resultado desse excedente poderá ser revertido em benefício da própria comunidade. Então, essa é uma ideia pela qual eu continuo a insistir. Eu acredito, né, de que quando vocês se organizarem e finalmente criarem a Associação de Moradores do Jardim dos Bês, haverá maior probabilidade de nós atingirmos, de nós conseguirmos finalmente esses projetos. Agora, precisa de perseverança, precisa de acreditar, ou seja, aquele que está à frente, que foi escolhido para conduzir esse grupo, ele precisa, vamos dizer assim, precisa daquele gás, vamos chamar assim, né? Precisa insistir. A história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Continuar, chamar, promover a comunidade, promover as reuniões, tá certo? As reuniões bem objetivas, né? A fim de que a gente não canse, não haja cansaço com tanto discurso, né? Então, promover as reuniões de uma maneira bem objetiva, clara. Aquilo que se vai discutir, se vai debater, se vai discutir ou se vai deliberar. Quer dizer, que a diferença, né? A diferença de debate, discussão, a diferença entre debate e discussão. O debate é quando a ideia ela ainda não obteve o consenso. Então dá lugar ao debate. Aí haverá naturalmente falas que se colocarão contra, tá certo? Apontando falhas, e haverão falas que estarão então na parte contraditória. Aí vai gerar um debate. Agora, o debate é saudável. É muito bom que haja o debate. Agora, precisamos entender que o debate não se trata absolutamente de uma batalha onde um vai ser vencedor e o outro vai ser perdedor, não. É diferente. Esse debate aí, ele tem como finalidade, à luz da discussão, né, do debate, da discussão e do debate, encontrarmos um caminho comum e aprovado por todos. E a partir daí, então, já podemos dizer que nasceu um projeto. O projeto, estando já delineado, aí
O segundo passo qual é? É o encaminhamento. Como vamos encaminhar, quando encaminhar e a quem encaminhar. Então são essas 3 fases: como, quando e onde. Tá certo? Então, o exercício dessas tarefas é próprio das comunidades. E isso nós podemos fazer. Agora, nós temos um grande inimigo, que vamos dizer assim, que é o desânimo, tá certo? Muitas vezes isso é natural. Eu também gostaria que as coisas acontecessem o que é para hoje fosse ontem, né? Mas isso aí é o querer, né? Então, aquela questão do ideal, do real e do possível. Então, o ideal é aquilo que nós pensamos, montamos em nossa cabeça, né? O real é o quadro verdadeiro que nós nos deparamos, as dificuldades, as possibilidades, né? Agora, o possível, eu diria que são as etapas, né? As etapas, primeira etapa, segunda etapa, terceira e assim sucessivamente. Agora, o grande fator, aspecto negativo disso aí é exatamente o tempo que vai passando e vai gerando um desânimo, uma desconfiança, um descrédito, né? E, consequentemente, a ideia acaba como aquela flor, né, que nasceu, aquela semente que brotou, mas não foi regada, ela murcha, morre e desaparece. Então, amados, nós temos que ter cuidado com o nosso trabalho comunitário. Bem, então, todos esses pontos, eles estão, todos esses detalhes estão pontuados para atender ao idoso. Agora, não numa atitude de assistencialista, não numa atitude assistencialista, né? Muito mais do que a solidariedade, nós temos que deixar o assistencialismo, mas buscar incluir o idoso. Esse é que é o grande fator, a inclusão do idoso. É importante estimular as famílias e a comunidade para ajudar a expandir essas relações. Trazer o idoso para ajudar e decidir as coisas da família, pedir a sua colaboração, levar em conta o seu conhecimento e a sua sabedoria. Isso é muito importante. O idoso, muitas vezes, perde posição de comando, de chefe de família, de decisão, e ele se sente inferiorizado, sem valor. Isso faz com que a sua autoestima fique frágil. Então é muito importante esclarecer a família que é preciso conversar muito com ele, mostrar que ele é importante para a família, oferecer carinho e não tratá-lo como criança, tá certo? Mas como uma pessoa adulta que tem experiência a oferecer. Deixe que ele faça tudo o que consegue fazer. Não faça tudo para ele. Não pense para ele. Isso só quando não tem mais condições mesmo. Por exemplo, as questões tecnológicas, né, que tanto incomodam os idosos por não terem conhecimento. E, por exemplo, ir a um caixa eletrônico, digitar, apertar aquelas teclas, fazer um depósito, fazer um saque, né? Depois também a tecnologia dos dispositivos móveis, né, que nós chamamos de telefone celular, né? Então, os mais jovens, vamos fazer um mutirão, vamos ensinar. Eu, pelo menos, já sou idoso, mas eu insisto muito aqui. Não, você tem que aprender, não é difícil, olha, os outros aprendem, porque você não aprende também. Então, agora, o importante é ensinar, viu, gente? Às vezes eu lembro que tem uma pessoa comigo que ela
usa o aparelho e sempre que ela precisa mexer nas configurações, vai pedir para uma pessoa. Pois sim, ele vem, ele faz. Agora, só que eu digo, gente, tudo bem, a pessoa veio com boa vontade, fez. Agora, ele ensinou para você, é preciso que ele ensine. Porque ele chegar, fazer, entregar, tá bom. Mas mais adiante, quando você precisar de novo, aí tem que novamente pedir a um e a outro, né? Aí a pessoa diz que não tem mais cabeça. Não tem mais cabeça? Tem sim, calma. Vamos procurar fazer esforço para pensar. Eu estou aqui, aí eu digo, no que eu puder ajudar, no que eu souber, eu ensino com o maior prazer. Aquilo que eu não souber também não vou chutar, né? Até porque muita coisa eu aprendi também, assim, fuçando, aprendendo, perguntando. Então, amados, esse recado que eu pretendi deixar para vocês com relação às políticas públicas para idosos. Paz e bem, e até uma outra oportunidade, com a graça de Deus.